A urna do Positivo, do Colégio Positivo, a 664, vai ser aberta agora. Está sendo feita a conferência de lacre. E vão se iniciar os trabalhos. Um assistente técnico. Contei já. Pessoal, vocês estão acompanhando aqui com a gente, direto do TRE do Paraná, o início dos trabalhos da auditoria das urnas. O nosso assistente técnico está ali, o Paulo. O pessoal da OEA está aqui também conferindo. Nós conversamos com os membros ontem. O presidente da OAB. As urnas dos nossos clientes estão ali, já está conferido. E agora nós vamos ver a abertura do lacre. Olha aqui, gente. Vou tentar chegar mais pertinho aqui para vocês verem. Mas é que aqui, ó, tá cobrindo. Tô com um problema na minha câmera aqui. Tá ficando embaçado. Se eu fizer assim, ela fica... Daqui a pouquinho ela aparece pra mim. Tá vendo? Gente, nós somos advogados em duas urnas aqui. Quer que eu vá fotografando? Quer que eu vá fotografando? O pessoal que está chegando agora, vocês estão acompanhando ao vivo a auditoria das urnas. Essa é a urna do Colégio Positivo, aquela que ficou famosa. Estão fotografando os lacres. Urna original, patrimônio 50.292.164. 50.292.164, número da urna. Patrimônio que terminou a votação, 50.291.101. 50.291.101 foi a urna que foi substituída. 292, que terminou a votação 50.291.101. 50.291.101. Oi, pessoal que está assistindo. O pessoal designado está fazendo todo um trabalho aqui para garantir que continuam lacrados os aparelhos. Estão fotografando. Estão registrando os números. Os auditores estão ao fundo verificando tudinho. Lacre machucado 0348 3252. Lacre 0348 3252. Lacre do TM, o mesmo, 348 325. 325, não 3252. Lacre da USB 0348 325, as duas USBs. Essa, relembrando para vocês, gente, a urna da... Olha ali o número. Seção 604. Obrigada. Da 664, primeira zona eleitoral. Lacre da mídia de votação. Tampa da mídia de votação 0121 869. Lacre da mídia de resultados 0121 869.
Temos lacre aqui em todos os pedacinhos, em todas as partes dessa urna. Tudo está lacrado, inclusive a parte dos resultados. Todas as entradas e saídas são lacradas. A gente imagina que a nossa urna também vai estar assim. 0348 437. Mascagem 0348 437. Tinha dois lacres terminados mesados, são iguais, tá? 34335 na onda anterior. Trabalho extremamente técnico, estou ansiosa para ver que chegar as nossas aqui. Olha só, gente, a nossa urna tá ali, ó. Essa 178 de cima, 114, é a nossa, gente, também. 1/3 das urnas que estão aqui hoje, aproximadamente, são clientes nossos particulares. Gabinete 0348 437. Mídia de rotação 00121 896. Zero 348 437. Isso que acho que inverteu. Cadê a caixa dela? Pega essa caixa embaixo. Oi, Ana Paula. Juiz e promotor. Juiz e promotor. Original substituída, conferido os lacres pela conferência da numeração e pelo juiz eleitoral também. Ok? Vamos abrir agora a urna, né? Tirar as mídias. Vai tirar as mídias para fazer Olha, gente, isso agora. feitas clonagens dessas mídias. Na verdade, não foi só a Polícia Federal, foi o nosso perito assistente técnico quem exigiu que antes de ser resetada e reiniciada a máquina, houvesse uma espécie de clonagem dos dados pelo sistema JEDI da Universidade Federal do Paraná. Esse foi o nosso assistente técnico, Paulo Fagundes, porque no momento que fosse resetado, zeraria a urna e não seria mais possível fazer a perícia. Para isso, a Universidade Federal está aqui para nos ajudar. Oi, Tiago. Oi, Mário. Na Paula, graças a Deus mesmo, a gente estava muito preocupado que não fosse nem possível ter acesso às urnas, mas em matéria de transparência, Ana, o TRE está nos permitindo ter acesso a tudo. A gente só está para cá, tá cordinha, para não causar embaraço ali para os trabalhos, que também isso não é o plano. Mas eu fiquei impressionada que para tanto alvoroço nacional, vocês querem ver quanta gente tem aqui, ó? Só tem os repórteres, nós advogados. Parece que o horário não foi muito propício para o povo não quis vir cedinho, por quê? Oi, Mari. Alexandre Zeigelboy. Olha, pessoal, eles estão agora desparafusando para poder abrir o hardware. Estão tirando o lacre de cima. Eu também, Ana Paula. Eu também.
gente tem visto que está tendo muita lisura, que os nossos clientes estão sendo tratados com muito respeito aqui no Paraná. Eleitor não é fake news, aqui todo mundo está tendo acesso à informação. Só que eu fiquei muito chocada porque de 800 reclamações, só algumas urnas estão sendo periciadas, também pelo fato que nós somos hoje o PKZ Advogados único escritório que está acompanhando em nome dos eleitores, que tem clientes particulares aqui, gente. Com 800 eleitores que fizeram denúncia registrada em ata. Só o nosso escritório, representando eleitores, no mais advocacia de partido, eu acho também que está faltando exercício de cidadania nisso, gente. Vamos conversar mais sobre isso nas lives. Olha, pessoal, já estão desmontando. Ai, que emoção. E vocês estão acompanhando ao vivo aqui no canal do escritório. Ana Paula, o que a gente tem conversado aqui é o seguinte. Fala baixinho aqui para não atrapalhar. Fraude só vem depois de demonstrado erros massivos e mal intencionados. Então, a primeira coisa mesmo é essa perícia para saber a natureza dos erros. No mais, aí, sem dúvida, depois a gente tem uma hashtag para tudo se descobrirem alguma coisa. No colete marrom, representante da Organização dos Estados Americanos. Oi, Cris. Mas eles vão ter que levantar um pouquinho. Cada um tem um espaço, você invadir um espaço. Só tentando colocar aqui, porque já está fazendo a prova judicial. Sim, mas você pode ficar. Pronto, agora deixa eu abrir. Pessoal todo que está ao vivo, vamos revisar aqui. Então, nós estamos acompanhando a auditoria da primeira urna do Paraná. Foram conferidos todos os lacres, tomado nota de todo o patrimônio. E agora, nesse instante, nós estamos vendo a fotografia de cada um dos componentes dessa urna. Nós somos advogados da urna, gente, por isso que nós estamos fazendo. Mas se a gente estiver na frente, é só avisar que a gente vai mais pro ladinho, nós estamos registrando prova. Não é outra coisa, não sei se você sabe. Nós optamos, gente, por não entrar para lá hoje da cordinha, porque senão nós não teríamos uma boa visão do que está acontecendo. Por enquanto, não, olha. Olha ali, gente, magistrados. Noronha. 300 pessoas online com a gente. Já bem-vindos os 300 cidadãos que tiveram coragem de acordar cedo para assistir. Muito importante esse exercício por parte de vocês, gente. De fiscalização. Não adianta reclamar e não fiscalizar. Estou mexendo agora no teclado, na placa-mãe.
Volte uma outra que se fazer colagem. Fazer colagem de verdade. Oi, pessoal do Nas Ruas, sejam bem-vindos, Carlos Vamos lá, Nacli. não terminou a votação, está sem flash no sistema, tá? Pessoal da Espanha, sejam bem-vindos. Lembrando a vocês, gente, nós do PKZ Advogados Associados somos o único escritório de advocacia no Paraná, acompanhando não a auditoria das urnas só, mas como advogados dos eleitores. Aquela primeira urna que está ali é nossa, já também filmamos as outras. Então, nós estamos hoje registrando prova judicial em nome dos nossos clientes, acompanhando item por item cada passo dessa auditoria de todo o processo democrático de abertura das urnas, transparência no processo de levantamento dos defeitos das urnas no Paraná e em parte de Santa Catarina, porque tem 2 urnas aqui de Santa Catarina. Lembrando que esse senhor de óculos que está fotografando é o assistente técnico, perito das nossas urnas também. Ao fundo, o representante da OAB, presidente Noronha. Sim, Luciano, o pessoal do PSL está acompanhando, mas das 6 urnas que eles emplacaram aqui, 2 são nossas, de eleitores nossos, gente que deu procuração para o nosso escritório para a gente acompanhar, não por partido, mas em nome da democracia do eleitor, independente do nosso voto. Jackson, não são só as urnas que estão com problemas. 800 urnas foram registradas, em 800 urnas foram registrados os problemas. Só que só essas urnas estão sendo periciadas. Menos de 10, incluindo 2 de Santa Catarina. Então aqui, Penha, estão aqui as urnas que estão com problema. As outras eu vou me informar para saber onde estão. Só que como nós não somos advogados dessas urnas, a gente não tem poder de informação, mas o doutor Noronha tem, a gente pode perguntar isso para ele. Quem mais quer tirar a foto do lacre? Legal? Deixa lá. Esse é o lacre daquela outra. Doutor, pode mostrar aqui para nós, por favor. Segurar o material. Aquele ali, gente, é a urna. É o lacre da urna, perdão, mas ainda como não é da nossa, a gente está fazendo um pouquinho mais à distância. Se for dos nossos clientes, nós vamos estar bem juntinho. Então, Regi, deram no Brasil inteiro. Isso é a única notícia que a gente tem aqui no Tocantins. É que não teve problema. Foi o único estado da nação que não teve nenhuma ocorrência, exatamente. O doutor Alexandre Zaguelboin está aqui. Ele é o Z do PKZ, gente. Ruth, a gente fez um pedido oficial, Ruth Potente, para saber os dados de todos os lugares do Brasil, mas alguns lugares do Brasil estão com ordem para não informar. Então nós estamos tendo alguma dificuldade para fazer esse levantamento completo como a gente gostaria. Repito para vocês, a nossa autoridade, nosso limite de prerrogativa de advogado vai até onde vai a nossa procuração. Vão sim, Felipe, vão vistoriar o código-fonte do sistema. O doutor Paulo já explicou isso para a gente. O software também vai ser também analisado para saber se a urna, por acaso, veio preparada. Gente, ninguém está esperando que seja isso, ninguém está torcendo por isso, mas estão vendo sim. Repetindo, pessoal, o sistema, software, código-fonte, tudo será vistoriado.
Bem-vindas às 3.100 pessoas que estão conosco nesse momento, cidadãos, que além de se queixar, realmente estão fiscalizando. Gente, é assim que a gente sabe se as coisas estão certas ou não, olhando por nós mesmos. Isso é muito importante. Parabéns a todo mundo. Sinira, Ivan e Sinira, nós estamos com o assessor aqui sempre do PSL. O nosso assistente técnico está ali, ó. Paulo Fagundes, as fotos dos nossos filhos. Está aberto ao público. Carlos Nácleo, eu estou tendo alguma dificuldade para ficar falando, para não atrapalhar aqui. Então, pessoal, para quem chegou agora, as 3.500 pessoas que estão conosco, PKZ Advogados Associados, eu sou Ana Cecília Paródio, advogada de uma urna que está ali. A próxima urna a ser vistoriada, periciada, vai ser a nossa. Nós temos de 6 urnas do Paraná, 2 são de clientes nossos. Nós somos o único escritório no Paraná que tem clientes eleitores, no mais são advocacia de partido. Nós estamos periciando em nome dos nossos clientes aqui as urnas, estamos acompanhando, né, a perícia. O nosso assistente técnico está ali, com apoio que nós recebemos também. E olha, gente, está tirando a placa-mãe agora. Obrigada, Carlos. Essa terminou a votação. Por isso tem externos. A outra não tem externos. Você veio pra mim? Ricardo, eu vou tentar pedir sim. Desculpa, é que a gente é advogado da URSS, então estamos fazendo a prova judicial aqui. O do terno escuro tá me matando aqui. Vocês não estão gravando áudio, né? Então por isso que eu tô falando, passo lá tranquilamente, tá? Então tá bom. Porque nós somos advogados das urnas, aqui dos eleitores. Então 2 urnas de 6 nós estamos representando pessoalmente. E a gente tem que fazer a prova nossa, né? Prova visual. A gente não quer atrapalhar o trabalho da imprensa, a gente tem que captar. Também a gente pode depois compartilhar se precisar das imagens. Bem-vindas às 5.600 pessoas que estão conosco ao vivo nesse momento. Revisando a sua Ana Cecília Paródio, doutor Alexandre Zagelboim, nosso especialista em direito eletrônico, está lá no fundo, sentado junto com o advogado, os outros advogados também. Nós estamos registrando a prova visual da auditoria das urnas no Paraná. Que é bem detalhe, gente, que tem registro de ata, porque só falar população não resolve. Tem que exercer seus direitos, tem que registrar BO, tem que registrar a ata eleitoral, pessoal. Eu vou repassar aqui só um pouquinho para o doutor Alexandre, eu vou respirar um pouquinho agora com ele aqui. Alexandre, o povo está te ouvindo.
Podem continuar. Tá bom. Oi, pessoal, voltei. Não está tendo áudio, o pessoal que diz que não está ouvindo. Não está tendo áudio transmitido por enquanto. Ainda não está acontecendo isso. Eles estão conversando entre eles. Isso é quase exposto. Gente, está sem áudio mesmo. Vejam se o áudio voltou, por favor. Voltou o áudio, gente? Tá. Deixei com o sócio não sabia que não podia apertar do lado. Desculpem. Foi conectado a primeira mídia da urna original e na interface tem um jeito vai ser conectado no duplicador. Possui também e já tem uma mídia de destino para receber essa cópia, que é o da previamente zerada. Escrever zero sobre outros. Olha, gente, a gente não tem controle sobre pedir para os auditores falarem mais alto. Eu sinto muito, mas isso não vai acontecer. Não tem como. Pode se aproximar. É a clonagem pelo sistema Jedi da Federal. Legal. Nós somos advogados daquela urna ali, ó, e da 292. Somos o único escritório que está aqui sem ser por partido. Nós somos advogados de eleitores. Por isso nós estamos aqui tão pertinho. Obrigada. TRE Paraná está nos ajudando muito aqui. Obrigada mesmo. Pessoal, então nesse momento é o seguinte. Vamos revisar. Houve toda uma abertura de lacres, tudo foi conferido, números anotados, o deputado Rubens Bueno está chegando. E nesse momento está sendo feito, a gente vai tentar pegar aqui por trás para vocês verem. Quer ver? Gente, isso aqui não é um bando de homem em pé, vocês estão vendo? Pessoas da mais alta qualidade do Brasil inteiro que estão participando disso. Nós estamos numa dependência oficial do Tribunal Regional Eleitoral. As pessoas que estão aqui são gabaritadas, nós temos assistente técnico, o Partido dos Trabalhadores tem seu próprio assistente, então isso não está acontecendo de uma maneira amadorística. Nós estamos dentro das instalações do Tribunal Regional Eleitoral com ótimo acesso, ótimas instalações, tudo que é de mais moderno no Brasil tem aqui hoje. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é o mais moderno do Brasil. Então não digam, gente, assim, que está sendo um bando de homem em pé, porque não é. O pessoal aqui está fazendo um trabalho de muito alto gabarito. Nesse momento, os técnicos da Universidade Federal do Paraná estão tomando um cuidado extremado e zeloso. Olha, gente, é o técnico da Polícia Federal que está aqui. Vocês estão vendo? O que ele está fazendo? Eles têm um sistema chamado Jedi que faz a clonagem dos dados das urnas. Então, quando abriram as urnas... vamos escutar. Sucesso, procedimento de aplicação, é apresentado um resumo dos dados que foram multiplicados.
Então, o nosso assistente técnico, Paulo Fagundes, ele pediu o seguinte, que não poderia resetar a máquina simplesmente. Esse cara aqui, ó, nosso herói. Não pode simplesmente resetar uma máquina, ele teria a urna, não podia reinicializar, teria que primeiro clonar o sistema. O presidente da OAB acabou de fazer ali a fotografia, então a gente tem a certeza de que realmente foi concluído com sucesso, perito da Polícia Federal. Mesmo o pessoal que faz lava-jato está aqui com a gente, então, pessoal, é gente de primeira linha. Pessoal, vamos lá, então, vamos tentar adiantar um pouquinho aqui, né? Vocês vão fazer esse procedimento com todas as urnas. Vamos fazer o seguinte passo, então, que é fazer a impressão dos hashes lá do site do TSE, ok? A gente vai imprimir, vai acessar a internet no site do TSE e vamos imprimir os hashes e depois a gente vai fazer a conferência. Todo mundo tem que assinar, os auditores têm que assinar esse relatório, ok? Vai ser um relatório... Miriana, nós somos apartidários. Nós somos o PKZ Advogados Associados, o único escritório do Paraná que veio representando eleitores. De 6 urnas que estão sendo periciadas, 2 são nossas. Mas tem pessoas, sim, dos partidos também. Nós estamos registrando a prova visual de tudo que está se passando. Ali nós temos uma impressora onde vão ser imprimidos os códigos hash. Então agora a gente já tem a garantia de que a urna vai continuar com o mesmo conteúdo interno, isso é de extrema importância. Peraí, gente, que caixa? Repete aí quem falou de caixa que eu quero saber. Peraí. Vou prestar atenção no que vocês estão dizendo. Tá bom, Eleni, fica à vontade. Eu não sou advogada de vocês, sou advogada dos nossos eleitores. É a eles que nós devemos a nossa relação de confiança. Os magistrados estão todos reunidos aqui, estão fiscalizando. Vamos ver o que está acontecendo aqui, não. Obrigada, Nelise. Lilian, sim, a Polícia Federal está aqui, o mesmo pessoal da Lava Jato. Olha, Sérgio, como saber que as urnas não foram tiradas no meio tempo? A pergunta se responderia da seguinte maneira. A resposta que a gente tem, a princípio elas estavam todas realmente lacradas, com o mesmo lacre assinado pelos fiscais do TRE, mas também pelos representantes de partido. Então aí é questão de confiança geral no sistema, não tem como a gente averiguar pessoa por pessoa. Os representantes da Polícia Militar estão aqui também. Para quem perguntou dos militares. E a Polícia Judiciária Federal está aqui, gente. Então sim, tem polícia. Aquele ali é o representante ao fundo da Organização dos Estados Americanos. Ivanildo, não tenho o que te dizer sobre isso. A gente está aí, é uma questão de cidadania. Eu, como advogada dos eleitores que estão representados, eu posso falar por eles. As outras urnas, vejam, gente, 800 pessoas registraram um boletim de ocorrência ata. Por que essas pessoas também não procuraram os seus direitos? Então eu só posso falar pelas urnas que estão aqui. Obrigada, Roseles. Pois é, gente, mas mesmo o Sérgio Moro tem uma equipe. Se ele não confiasse na equipe dele, haveria problema. E uma parte da equipe dele está aqui hoje. Gente que presta o apoio e o serviço. Olha, Arnaldo, não necessariamente, porque aqui o que tem de urna são urnas dos nossos clientes. A gente conseguiu emplacar essa auditoria porque os nossos clientes têm advogado. Então não foi escolhido pelo TRE a urna que está sendo auditada. Isso é de extrema importância vocês compreenderem. E tem advogados de ambos os partidos aqui.
Não, gente, cadê aqui a pessoa? Gente, desculpa que eu não consigo voltar aos comentários. Alguém perguntou se eu ainda foi escolhida aleatoriamente. Não. Como eu expliquei para vocês no começo, nós temos 6 urnas aqui. E pelo menos de 2 eu posso garantir que não foram aleatórias, porque são clientes nossos. São pessoas que tiveram problemas na hora de votar, registraram um boletim de ocorrência, ata, procuraram o nosso escritório jurídico. E nós, por esforço de trabalho e prerrogativa, tivemos o acesso à auditoria. Se outras não estão sendo periciadas, a gente não pode ter responsabilidade sobre isso, porque aqui, gente, nós não somos advogados de partido, nós somos advogados de eleitores, da urna 178 da urna 292. Obrigada, Valéria. Não posso, querida, não tem como fazer isso. A gente está fazendo, gente, no nosso limite aqui essa filmagem já. Mas não estamos só nós filmando, vocês estão acompanhando aqui o geral, mas não somos só nós que estamos fazendo. Olha aqui, gente, aqui, esse é o candidato, ele foi candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores, o Rosinha, falando com o seu perito, o Celso Savisky. O Rosinha foi o cara que ontem pediu que a Polícia Federal pericie eleitor e não urna. A live está na minha página. A Luciane, não tô nervosa não, querida, faz parte do meu trabalho, tá aqui, eu tô bem calma. Joel, não sabemos ainda do laudo, mas a gente dá as informações na sequência. Então, se assim vocês acharem melhor, a gente pode fazer o seguinte, a gente coloca as coisas na bancada do lado de lá, e vamos fazer só conversa de hash. Fazendo só conversa de hash, daí a gente perde, e tal, depois a gente vai abrir existe uma ordem que vocês queiram? Sim, o de vermelho do PT. Depois a nona, a 78, depois a Santa Catarina, Você está vendo agora a impressão, gente, dos códigos hash. Isso é de extrema importância técnica, porque vai passar por eles também a conferência. Você podia chamar o Ricardo para mim um minutinho? Por favor. Estão felizes e se divertindo aqui. Weber Zagato, existe a possibilidade de anular essa eleição em virtude da possível fraude. Gente, teria que ser comprovada realmente. Se comprovada a fraude, é evidente que anula. Só que a pergunta é: quanto tempo demora para um processo de comprovação de fraude? Chega o Bolsonaro a vencer e depois perder por isso o cargo? Complicado isso, gente. Ana Paula, obrigada, querida. Deus te abençoe. Já com saudade de vocês, podia estar aqui militando hoje com a gente. Ricardo. Ai, obrigada, obrigada. Ricardo, vem com a gente aqui um pouquinho. Venha contando aqui pro pessoal o que é código hash. Mas venha vindo rápido que o pessoal está perguntando. Desculpa, gente, não queremos atrapalhar. Está sendo envelopado agora cada elemento da urna. Representante da Organização dos Estados Americanos ali com a fiscalizando também. A auditoria vai ser sobre o software também, para quem acabou de perguntar. Gente, se for comprovada fraude, vai ser instaurado um processo administrativo e eleitoral, e os partidos políticos e as outras organizações, a própria OAB ontem, vocês estão vendo ali o presidente ao final,
Ali, doutor Noronha, presidente da OAB regional, se for comprovada a fraude, sim, vai ser entrado com a representação. Porque daí, gente, o que eu entendo disso, tá bom? É minha opinião jurídica. Uma única urna fraudulenta não anula a eleição. O que acontece é que daí vai ter que abrir o campo de amostragem, não pode só periciar as urnas. Aí nós vamos ter que periciar todas as demais para chegar no ponto de se provar uma situação que tenha mudado a quantidade de votos. Essa é a minha opinião jurídica. Que uma única urna, o que ela dá hoje pra gente, é uma... O que ela dá hoje pra gente é um indício. Pessoal, só um minutinho que eu vou ter que dar uma olhadinha agora aqui na nossa urna. Alexandre, nossa urna vai ser aberta. A Claudinha Rodrigues, sim, tinha 800 eleitores reclamando da situação. Alexandre, por gentileza, fica de olho ali para ver qual que é a nossa, porque agora já não estou mais enxergando a 292 e 178. A gente não perder ela de vista. Pessoal, as urnas que estão aqui foi o seguinte: 800 pessoas, pelo que a gente soube ontem, fizeram registro de reclamação oficial com ata e com boletim de ocorrência. Hoje está tendo uma perícia por amostragem. A nossa não é amostragem, porque os nossos clientes têm advogado, estão aqui representados. Então, nós tivemos um pedido específico para a inclusão das nossas. Então, a nossa não é aleatória. A nossa foi pedido. Por isso, a importância do eleitor de não fazer simplesmente uma reclamação. Ele tem que chamar o seu advogado, ele tem que vir até o TRE, tem que dar continuidade. Ele tem que dar continuidade na sua reclamação. A gente tem que acompanhar, não é faz no dia e larga. Não pode ser assim. Se houver problema no segundo turno, a gente tem que procurar mesmo pelo advogado, mas nós vamos gravar outro vídeo a respeito. Vamos ver aqui, doutor Alexandre. 292 é aquela que está um pouquinho para fora ali. Ah, tá, que bom, gente. Vocês estão vendo ali, gente, uma urna com o dentinho ali para fora? Pedi para ele destacar ali. Ai, doutor Alexandre, obrigada. Então, o Z, gente, do PKZ, pediu para deixarem essa urna mais em destaque, que é a nossa, para a gente poder acompanhar. Doutor Paulo, vai ser periciado também o software, né, que o pessoal está perguntando. Tá bom. E até agora tudo com lisura, doutor. Então tá bom. Está tudo realmente envelopado. Esses aqui são os códigos hash? Isso. Aqui, gente, só para poder mostrar para vocês, a listagem de hash está aqui. Infelizmente, a gente não encontrou aqui o doutor Cassim para explicar o que é hash, mas tudo bem. É o código de verificação. Isso aqui autentica, que é o mesmo arquivo. Isso aqui é do site do TSE. É do site do TSE para autenticar que é a mesma urna e o mesmo conteúdo. Verifica aqui. Obrigada. O código que é, se pegar o leitor, aparece assim. Sim, uma espécie de um caminho. Isso. Uma espécie de um caminho. É um código de identificação, né? Sim. Porque não tem como... É criptografado, então não tem como... Não tem como você Não. violar. Toda operação que tiver no arquivo Vai alterar isso aqui. entendeu? Um simples caractere no arquivo vai alterar toda essa sequência de dígitos aqui. Sim, mas fazer um DNA da... Isso, se alterar a data de gravação dele, já altera isso aqui. Leitura, logs. Depende, né, de onde a gente está fazendo o hash. Esse hash, especificamente, ele é só dos arquivos estáticos. Aqueles que foram compilados, existe uma versão binária. Ah, tá certo. Você pega o código Se fonte... fizer no log, você vai ficar alterando esse hash toda hora. São arquivos que não mudam, que não se mexem. São imutáveis. Mas mesmo depois de resetada, doutor Paulo, não. Não altera. Não terá. Porque o sistema é o mesmo, o sistema operacional também é o mesmo. Que os eleitores aqui estão perguntando, eles estão preocupados com o seguinte: as nossas urnas não são aleatórias porque a gente pediu as urnas dos nossos clientes aqui. Então aquela ali que está ali com o dentinho é nossa e mais uma. Só que, se comprovada a fraude em uma ou algum indício grave, vai ter que talvez ampliar o espectro de investigação, que é o que a gente imagina. Só que delas já estariam talvez resetadas, as outras continuam lacradas. Ah, viu, gente? Continuam lacradas todas. Então tá certo a gente dizer isso para os eleitores, que se encontrar problema em 2, doutor,
Implantou em 2 é porque deve talvez ter que expandir para mais, para a gente poder saber se tem um número suficiente de urnas a ponto de gerar uma fraude eleitoral. Sim. Tá. Viu, pessoal? É isso. Resume é só erro, né? Não é porque não deu erro. Claro. Tá. Mas os eles vão abrir agora. No mesmo procedimento de abertura. Vou fazer a foto. Mídia aqui. Segurança. Não posso me aproximar demais aqui, apesar da gente ser da equipe, eu não quero atrapalhar. O pessoal da Polícia Federal fazendo sua parte. Doutor Paulo, a gente está bem tranquila com relação à idoneidade das pessoas e a lisura das pessoas que estão aqui. Tá bom. Você está explicando, dando explicação, está me mostrando. Pena que a gente não pode se aproximar mais, gente, para poder captar essa parte. O pessoal da Federal em cima. Ah, sim, o pessoal da Polícia Federal está em cima, que o Dr. Paulo está falando. Então vocês escutaram agora o nosso perito aqui que está cuidando, assistente técnico. Então, pessoal, entendam, não é o pessoal do TRE que está fazendo isso sozinho. Os nossos eleitores estão hoje apoiados pelo perito Paulo Fagundes, exclusivamente. Então, tudo que vocês estão vendo está sendo acompanhado por pessoas extras e idôneas. Não, Chiquinho, eles não escolheram essas urnas. Algumas urnas, sim, foram escolhidas, mas também teve indicação dos partidos, teve indicação dos clientes nossos. Os nossos clientes não são aleatórios, gente, repito. Os nossos clientes não são aleatórios, foram urnas que a gente incluiu, porque esses eleitores nos contrataram para tanto. 800 eleitores poderiam estar hoje bem representados se eles tivessem feito o esforço de procurar um advogado para dar continuidade. Não adianta ficar reclamando do sofá, gente. Se vocês fizeram a reclamação, tem que procurar um advogado e pedir que dê continuidade na auditoria. Porque as coisas não acontecem sozinhas. Aline, já vou descobrir isso para você. Então, Jefferson, a gente não é técnico para isso, assim como a maioria de vocês não fala juridiquês. Para isso a gente tem o Dr. Paulo aqui. Olha, o pessoal está religando ao outro. Foi substituído. Então, provavelmente agora vai reclamar que você a nota que foi Ah, a Lorena tá aqui, seja bem-vinda. Que bacana, gente. Ah, tá tendo ali. Eles estão reiniciando. O gerenciador de aplicativos está gerando, ele preparando ambiente, urna carregada para primeiro turno, foi detectada a urna operada, carga de votação, verificada a integridade da urna, bateria interna, flash externa ausente, integridade de softwares instalados. Estou lendo para vocês a tela. E ela não está em nenhum lugar. Só que nesse caso Deixa eu sair alguma coisa.
Pessoal que está falando da Venezuela, deixa eu explicar uma coisa a mais aqui para vocês. Se tivesse emplacado mesmo o voto impresso, aquela coisa de ter uma impressorinha do lado para a gente confirmar o voto, havia uma chance muito grande de que a mesma Smartmatic tivesse emplacado a licitação, porque apesar de eles terem perdido, as duas pessoas perderam. Nós tivemos duas empresas na licitação e as duas empresas perderam. Nós não estamos cobrando, Magnólia. Isso foi dito em muitas lives nossas. Nosso trabalho foi pro bono. Então não foi questão de dinheiro, foi questão realmente da pessoa se animar e exercer a cidadania. Isis, de novo, nosso escritório não cobrou nem um centavo, nem fotocópia dos clientes. Nós fizemos só pelo exercício da cidadania. E nós nos dispusemos a mandar a petição igualzinha para o Brasil inteirinha, para qualquer advogado que quisesse entrar em nome do seu cliente. Isso foi amplamente divulgado. Paulo, o que ele falou ali dos códigos que a gente não viu daqui? Desculpe, o que está acontecendo agora? Não, ele só fez teste para ligar ela, funcionou tudo, agora ele vai colocar a mídia e agora vai fazer o procedimento. Aí nós vamos tentar votar nela. Isso, vai ser simulada a votação de novo dela. Vai tentar tanto na que deu problema, quanto na que foi usada para... tentar simular o erro. E tem como a gente tentar votar várias vezes no 17? O pessoal está perguntando aqui para saber se é isso que dá problema, tentar votar mais de uma vez? Não, vai ser feito, ela vai ser repetida. Todo tipo de teste. Viu, pessoal? O que tem de teste para fazer, o Dr. Paulo vai fazer, então... Então vai ser duas. Vai ser feito ao mesmo tempo nas duas, e aí depois vai ser comparado com o relatório de votação do governo. Certo. Bate. É que o voto vai ser falado, não é a pessoa que vai votar. O voto vai ser cantado, ó, vota tal, vota tal. E ele vai votando junto. Assim, e aí depois Diversas pessoas vão votar aqui. O pessoal de dentro da cordinha, todo mundo vai clicar o nele. voto ele vai ser cantado. Entendi. Ó, vota 17, vota 12, vota 13. Eu acho que a dúvida das pessoas é que pela repetição pode corromper o hardware, o próprio software, né? Todo mundo tem problema com teclado, não tem? Às vezes o teclado S não sabe fazer a mesma coisa. Então vai ser colocado ali, o voto vai ser cantado, então vai ser votado nas duas ao mesmo tempo, e aí depois se compara. Ó, vai bater o voto, fazer um reparo aqui, tipo, no chão, para ver se bate os votos. Agora, o que pode ocorrer é um problema técnico na outra, por exemplo, tipo, ocorre no teclado. A gente tem aquela lá, às vezes a gente usa muito o espaço, ou então o C, e aí ele não funciona. E aí, sim, pode ocorrer isso também. Claro. Mas está tudo registrado aí agora ele vai ligar com a mídia. Normal, não é? Ele vai fazer a mesma coisa nessa aqui. Aí vai entrar as duas nessa aqui. Uma perícia completa, confiável. A minha preocupação acabou, né? Que foi feita a cópia federal, então agora pode fazer o que quiser, né? Pode explicar então. Hã? Pessoal, eu queria apresentar rapidinho aqui uma pessoa para vocês, o Dr. Gustavo Kifuri, nosso colega. Advogado do PSL Paraná. Advogado do PSL Paraná. Bom, quero parabenizar os colegas do amigo, os vestibulados, do Microboy, que muito proficuamente atuando a favor do eleitor, que acabaram se sentindo frustrados, se pudesse ir e votar. No mínimo ficaram com várias dúvidas. Então quero parabenizar a atuação do escritório. Obrigado. Me lembro o nome do escritório de vocês? PKZ. PKZ são 3 sócios, né? Sim. São 3 sócios. E atuando fortemente aí no âmbito do direito constitucional e nos direitos políticos. Direitos políticos. E vendo o resultado hoje aí. Gente, uma coisa sem precedentes, o fato é que os nossos eleitores estão integralmente representados, afora o fato de que eles estão podendo assistir ao vivo a própria perícia. Então, assim, por mais que tenha muita gente que esteja descrente do sistema, garanto o seguinte, no mínimo, gente, os nossos eleitores estão felizes hoje por poder assistir ao vivo. Tem 7.000 pessoas em média aqui assistindo junto na live, imagina o quanto isso vai repercutir. Então não dá nem para dizer que foi fake news, porque esse, porque aquele vieram filmar, porque é de outra mídia. Não, são advogados
não somos imparciais em termos de eleitores, somos a favor dos nossos eleitores, mas estamos aqui para registrar as provas. Até porque você tem advogados, você tem peritos de diversos partidos aqui acompanhando essa perícia, né? O que torna mais fidedigna o trabalho científico que está sendo realizado aqui hoje, né? Garantir a ordem democrática da sociedade, me parece que é fundamental garantir que a vontade do eleitor seja expressa de uma forma legítima, autêntica, de aquilo que ele escolher, de fato, apertando o botão, possa ser computado. Essa é a verdade. Eu vejo uma providência muito louvável do tribunal que recebe a crítica, recebe as denúncias. Mais de 800 eleitores. Mais de 800, né, doutor? Eu estava tentando ver mais ontem. Mais de 800, no mesmo fato. Então, sem dúvida nenhuma, é interesse de ninguém mais que a Justiça Eleitoral receber a questão. E vindo o TSE para fazer essa auditagem com peritos, ou melhor, com urnas do Paraná, de Santa Catarina, né, o que representa o Sul aqui, é justamente isso, dissecar o sistema eletrônico para se averiguar e concluir o que aconteceu. Eu mesmo, antes de acompanhar ativamente esse processo de auditoria, perícia, não confiava nas urnas eletrônicas. Porque não conhecia o próprio sistema, não tive oportunidade de acompanhar o trabalho deles. Hoje eu me sinto mais protegido. Mas a gente está mais inserido hoje no contexto, a gente consegue entender o que a gente está fazendo, sim, né? Exatamente. Porque é muito difícil para a gente, sim, a gente ser... Vou falar aqui com vocês também, a gente não está se enxergando aqui, que agora está para cá, mas é difícil para a gente, como eleitor, simplesmente chega aqui, digita, parece que a gente não faz parte desse sistema de votação, gente. É confuso isso. Eu sei, estou filmando aqui vocês, queria dar um oizinho aqui junto. Mas, sabe, pessoal, é importante também o fato de que não só, mesmo os eleitores que estão aqui hoje dizendo que estão descrentes, etc., do sistema, mas de alguma forma, pessoal, eu digo o seguinte, eu acho que mais descrente eu fico não do que está sendo feito aqui, sim de ouvir altos representantes das cúpulas das instituições dizendo que a gente não tem nem direito de perguntar. Isso, doutores, me deixa nervosa. Eu vejo que o sistema eletrônico foi um avanço, foi revolucionário. Serviu de paradigma não só no Brasil, que a urna foi construída pelo TSE por engenheiros brasileiros, reuniram engenheiros do Exército, da Aeronáutica, de representantes do CERP, Serviço Federal de Processamento de Dados, e construíram uma urna não só para a realidade brasileira, mas sobre a tecnologia brasileira. Então o que eu vejo? Foi uma evolução, um avanço. No primeiro momento você teve um modelo do mundo que poderia ser a isenção do sistema da mão humana, nos procedimentos de totalização e de contabilização. É porque o pessoal está pedindo voto em cédula, mas, gente, tem um monte de petista também contando voto. Então, vocês estão preocupados com isso. O que eu posso dizer para vocês é que talvez periciar a urna é uma coisa, agora periciar 300 mil pessoas que vão ter que fazer contagem de voto é bem mais complicado. Não existe sistema que não seja falho ou que seja perfeito, né, doutor? Você teria que ter um fiscal para cada contador. Para cada fiscal. Um fiscal para cada fiscal. Gente do céu. De qualquer forma, é lei, né? É a lei que instituiu o artigo 59A da Lei das Eleições, Alexandre, que garantiu o quê? Que garantiu a impressão do voto. Ao contrário que muitas vezes possa parecer, a pessoa, o eleitor, na hora de votar, ele não tem acesso manual ao voto. Ele acaba sendo depositado numa urna sem votado eleitor. Mas pelo menos tem o quê? A possibilidade de reconfirmar. O eleitor faz a checagem e reconfirma. Então eu entendo que isso possa ser um avanço. Sim. Pessoal, nós vamos todos agora lá para o outro lado para olhar as nossas urnas que estão sendo abertas. Vamos todos lá garantir que a 292 esteja intacta. Vamos ver aqui, cadê nossas urnas? Ah, aqui a nossa 292 abençoadinha. Tá aqui. Pessoal, alguma dessas é 178? Essa daí é... Nossa, uma que te dá sorte. Obrigada, doutora. Olha só, gente, acabaram de tirar o lacre aqui da nossa... Eles estão colando os lacres, estão guardando. Nayana, não foi feito isso antes do primeiro turno, porque antes do primeiro turno
foi feita uma verificação e dito que todas as urnas estavam garantidamente funcionando regularmente. Então está sendo feito agora porque as urnas apresentaram defeito. Se não tivesse sido apresentado defeito, talvez a gente não estivesse tendo hoje essa conversa toda de auditoria técnica. Tem que ter algum motivo bom nisso. Pessoal, 800 para mais urnas apresentaram defeito. Algumas urnas são... Eu vou descobrir para vocês se as outras também são aleatórias. As nossas, que são essas duas aqui, a 292 e essa ali, o E2010 de Bold, não é... As duas aqui não são aleatórias, elas são clientes nossos. A sessão que a Caixa na outra da sessão 114 da nossa 178. Não, gente, houve perícia da reinicialização. Fiquem tranquilos, a Polícia Federal, só que trabalha do lado do Sérgio Moro, a mesma Polícia Federal da Lava Jato periciou. A juíza da nossa sessão agora está vistoriando, a gente está garantindo que está tudo lacrado, que não houve alteração antes desse momento. Então, pessoal, gente, desculpa, mas agora como advogada que eu vou ter que prestar atenção um pouquinho no detalhe. Doutora Hernani, tudo certo com a nossa urna, né? Então tá bom. Nós somos advogados dessa urna aqui, então. Obrigada. Coisa muito importante, gente, os magistrados deram pleno acesso pra gente a tudo aquilo que a gente pediu. Então, se a gente tanto cobra, as autoridades têm que dar acesso. Ok, deram. Então, passo 1, confere. Gente, ainda não dá para saber se houve ou não fraude. Vocês estão fazendo algumas perguntas, pessoal, que ainda não dá para responder. Tudo tem um passo atrás do outro, por isso está sendo visto o dia de hoje é averiguar se houve defeito. Depois de averiguar se houve defeito, a gente vê se existe expansão desses defeitos para mais urnas. E se esse defeito teria sido evitável, ou se foi provocado. Se ele foi um defeito para causar problemas nas eleições. Essa é a ideia do que a gente está fazendo hoje. O Gustavo já foi? Não, tá ali. Tá. Sim, gente, nós estamos fiscalizando individualmente a urna dos nossos clientes. São essas duas que estão aqui. E essas pessoas que estão juntos são promotores e magistrados, que são os juízes eleitorais, respectivamente, das nossas sessões. Uma coisa interessante sobre o nosso trabalho é que, se vocês verificarem, Mas se não fora isso, todas as urnas são da mesma sessão. Só as nossas se constituíram na amostragem de fora da mesma sessão. Então, Noronha, se puder vir aqui depois um minutinho. Vamos tentar daqui a pouquinho falar com o Dr. Noronha aqui, só para ele responder as perguntas que vocês tinham feito sobre a questão de anulação de eleição. Meus dois filhotes aqui. Esses aqui são os nossos filhotes. Dr. Noronha, posso fazer uma perguntinha aqui rápida? Então é o seguinte, pessoal, eu sou o Dr. Noronha, esse homem lindo e charmoso que está aqui nos dando a chance da entrevista, viu? Assim que a gente deixa um homem constrangido, pessoas. Então é o seguinte, o Dr. Noronha é presidente da OAB Paraná. Dr. Noronha, o que o pessoal está perguntando é o seguinte, uma vez constatado o erro disso para chegar em fraude, precisa ter um espectro maior para a gente poder definir que existe uma série repetitiva de erros, certo? Aqui o que se pretende na auditoria é justamente mostrar que não existe fraude, que pode ter existido alguma falha, eventualmente, em alguma urna eletrônica. É que não tem como saber se é fraude agora, primeiro tem que saber se é defeito. Para saber se é fraude, tem que... Vai ter como, pela quantidade de peritos que estão aqui, se verificar se tem indício... Não é só um minutinho, Flávia, está sendo só peritos aqui, que está tendo assim, algum retorno. O pessoal está perguntando assim, não estou vendo nenhum perito. Flávia, a gente mostrou todos 5 ou 6 peritos. Estão todos lá, a gente já mostrou todo mundo. Da OAB, partidos políticos. Os nossos, está todo mundo aqui, gente. Se deve
demonstrar aqui, através do trabalho pericial, que essas urnas não foram suscetíveis a fraude ou a qualquer ambiente externo que pudesse efetivamente gerar uma violação ao voto do eleitor e se eventualmente apurar essas questões que foram alegadas, as falhas que possam ter havido no sistema. Então vai ser feita uma votação, inclusive com as mesmas urnas, vai ser uma votação cantada para mostrar que essas urnas, com a mesma condição, elas funcionaram e funcionam de acordo com a vontade do Mr. Noronha, o que as pessoas que estão ficando preocupadas é o seguinte: nós estamos investigando uma hipótese ou comprovando uma tese. O pessoal veio aqui hoje para saber se está ou não acontecendo um problema, não para comprovar que não existe. Não, exatamente, é o que os peritos estão fazendo. Mas o nosso perito está vindo com essa ideia, certo? Para que a gente possa dar legitimidade para ter certeza de que está tudo certinho. A partir do pressuposto que tenha fraude... E nem que não tem. Isso, se fosse para ter, não precisava nem a perícia. A perícia está sendo justamente no sentido de não também ter qualquer situação de dizer, olha, tenha, né? Os técnicos, e nós também temos a responsabilidade de estar acompanhado por técnicos, para que eles possam nos dar a segurança da nossa manifestação. E eu tenho sempre dito, inclusive para vocês e para todos, que nós precisamos ter nesse momento a tranquilidade de saber o que é falha e o que é fraude. E nessa transparência que está sendo mostrada aqui, eu acho que é um passo muito importante, porque eu tenho chamado que é a primeira exumação eletrônica da história do Brasil. Então, e 2 cadáveres aqui, gente, são nossos. Então isso mostra a transparência que o TSE está dando, e o TRE está dando, trazendo os seus principais integrantes nacionais para participar desse processo. Para nós, está sendo de uma valia enorme, porque estamos conseguindo entender exatamente qual é toda a forma com que se promove a segurança eletrônica. Sr. Noronha, o pessoal está perguntando o seguinte aqui: em caso de comprovada a fraude, qual é a próxima etapa? Como se for são pessoas leigas, nós estamos com 10 mil pessoas aqui ao vivo, são pessoas leigas. Então, se for comparado à fraude, obviamente não tem nem segundo turno. Porque como é que vai se participar de uma eleição que tenha fraude? A OAB vai estar... Mesmo em uma única urna, Dr. Noronha. É porque essas são as que estão aqui. Se for caracterizado qualquer tipo de fraude, será a OAB a primeira a fazer qualquer tipo de insurgência contra isso. Não existe fraude na nossa concepção que possa ser apenas única pelas informações técnicas que nós recebemos. Então, pessoal, vocês já entenderam. Apesar da nossa posição como advogado ser um pouco diferente do Dr. Noronha, nosso especialista técnico está aqui não para comprovar que não existe fraude. Ele está investigando do zero, como eu disse para vocês, para saber se houve ou não. Essa é a pessoa. Tudo isso aqui, gente, são técnicos, e o nosso, pelo menos, veio aqui zerado. Agora, o Dr. Noronha está deixando bem claro: uma única urna fraudada, e a OAB Paraná vai dar aquela famosa hashtag que a gente lançou, para tudo. Não, nós vamos, obviamente, cobrar todas as explicações, se tiver, como eu disse, qualquer situação de um ambiente que possa ter sido adulterado. O que, obviamente, é muito cedo para que possa ter qualquer tipo de alarmismo. Tá bom, doutora, obrigada. Sim, gente, ele disse sim que eles partem do princípio de que não houve fraude. Para quem perguntou, isso foi. Mas eu quero deixar muito claro para vocês, eu até vou... Nós vamos fazer loguinho aqui uma pergunta para o nosso... Uma pergunta aqui para o nosso assistente técnico a respeito. Pessoal, para quem disse que não está vendo os técnicos, eles estão todos aqui, pessoal, todos. Polícia Federal, o mesmo pessoal que ajudou a fazer a Lava Jato. São os mesmos assistentes técnicos que estão agora trabalhando para ter certeza de que as urnas estavam lacradas. Isso daqui, gente, que vocês estão vendo, esse monte de papelzinho aqui é código HESH. É o que garante que reproduz de maneira técnica a mesma urna, o mesmo conteúdo de uma urna está ali nesse papel. Esse aqui é o nosso assistente, Dr. Paulo Fagundes. Temos muitos magistrados aqui também, mas vejam ali, gente, Organização dos Estados Americanos. Em último caso, se tudo falhar, é para eles que nós vamos ter que recorrer. E esse pessoal aqui que está sentadinho é o equipamento da Polícia Federal. E essas pessoas estão garantindo que a urna não será reinicializada e zerada. Então tem segurança, gente. A gente não pode agora falar tecnicamente tudo, até porque não é nosso papel. Mas eu garanto para vocês que o Dr. Paulo não está partindo do princípio de que não existe fraude. Ele está partindo do princípio de que tem que investigar.
Assista as outras lives do Dr. Noronha, você vai saber que a gente está dizendo para o povo que não tem fraude até que se comprove erro massivo. Gente, assim, vou repetir para vocês, nós não viemos com ideia formada. A OAB Paraná não necessariamente representa a ideia dos advogados nem dos peritos. A gente está trazendo aqui o posicionamento de todo mundo, até para vocês poderem depois fiscalizar. Doutor Paulo, posso só fazer uma pergunta, só para sossego mental aqui das pessoas? A gente teve agora há pouco uma entrevista aqui com uma pessoa que meio que veio dizendo que estão aqui para comprovar que não houve fraude. Não é o nosso caso, certo? Nós viemos hoje para ter certeza do que está acontecendo. Não estamos partindo nenhum pressuposto. Ótimo. Viu, pessoal? Fiquem tranquilos, gente. Técnico tem que partir do zero. Isso está acontecendo. Pessoal, de novo, para as mesmas pessoas que estão tendo alguma dificuldade. Muito obrigada, pessoal. Gente, sou Ana Cecília Paródio, sou Pedro PKZ, como eu falei para vocês. E de novo, pessoal, de todas essas urnas que estão aqui, as únicas que têm representação de advogado, que tem... Gente, estão aprontando comigo aqui um pouquinho, caso vocês não tenham percebido. Um ambiente amistoso por aqui. Bom, pessoal, fui roubado em meu celular, mas tudo bem. Pessoal, então, como eu dizia para vocês, houve todo um mal-estar causado por algumas instituições a nível nacional que vinham dizendo que o eleitor não tem direito a reclamar de fraude. Tem sim, vocês têm todo o direito de dizer o que vocês sentem e de pedir vistoria. Só que a partir desse momento, gente, a gente está fazendo auditoria, a gente também tem que colocar alguma fé nesse sistema. É para isso que serve. Ok, pessoal? A gente apresentou também ontem, anteontem, na quarta-feira, um pedido de explicações para a procuradora Raquel Dodge. A gente apresentou também na Corregedoria TSE pedindo explicações. Que coisa é essa de dizer que o eleitor é fake news? O eleitor não é fake news. O eleitor tem direito de dizer assim, será que eu fui roubado? Será que eu fui fraudado? Vocês têm todo o direito de perguntar isso. E o direito é todo seu de saber para onde foi o seu voto, pessoal. Isso é muito importante mesmo. Só que tem que exercer a cidadania. É assim que funciona. Eu vou tentar dar uma andadinha agora para saber o que está acontecendo ali. Pessoal, o pendrive também vai ser vistoriado. Querido, o pessoal está perguntando aqui, o pendrive também vai ser vistoriado, né? O pendrive guarda só os votos, né? Aquele RDV, que é o registro dos votos, né? Eles vão comparar na votação paralela, eles vão digitar todos os votos, né, que estão nesse pendrive. Mas também tem como saber se ele foi alterado. Então, o que está no pendrive é a mesma coisa que está no PU, que foi impresso. Entendeu? Vai dar para comparar o conteúdo do PU e se vai bater o que está no pendrive. Ah, perfeito, gente. Nós vamos poder realmente fazer essa conferência. E uma das outras, né? Acho que aquela lá que foi aberta. Ai, que bacana, obrigada. Esse juiz aqui que vocês estão vendo ao fundo, do Jali, que ele tem dado muito apoio também a todos os advogados, porque ele é o representante dos advogados na corte. Uma corte eleitoral, gente, é formada da seguinte maneira. Ela é composta por desembargadores, por promotores e por 2 advogados. E isso faz toda a diferença para que o sistema tenha um pouquinho mais de pluralidade. Agora o pessoal aqui está terminando de assinar os códigos, garantindo... Esse aqui é o pessoal da Polícia Federal, gente, mais uma vez. Pessoal, se vocês confiam na Lava Jato, vocês confiam nesses peritos. O pessoal da Polícia Federal de extrema lisura, tem toda a competência para fazer o que estão fazendo. E eles trouxeram os códigos aqui pra gente, para poder garantir que a urna não vai ser resetada, nem vai ser alterada. O que está acontecendo nessa maquininha aqui é a garantia de transferir dados. É como se eu tivesse um HD externo. Esse aqui seria o HD externo dessa urna. E daí ele vai ser devolvido para a urna. Toda essa informação nós vamos reproduzir uma circunstância real de votação. Olha, gente, ele tem distintivo da Polícia Federal, gente, é perito da pesada. Ninguém aqui está fazendo coisa com o povo do governo do PT. Tenham calma. Tenham calma, gente. Tem bons peritos aqui. O pessoal da Polícia Federal é o mesmo pessoal que se teve Lava Jato no Brasil, porque teve Polícia Federal. Então, se você, assim como eu, confia na Polícia Federal, você hoje está tranquilo vendo o que está se passando aqui. Agora estão sendo fotografados os lacres de todas as urnas, vai demorar um pouquinho para chegar na nossa.
primeira sessão. Vou aproximar aqui. Sessão 654, urna 2. Oi, Fernanda, fala, querida, tô te lendo. Peraí, Samuel se perguntou alguma coisa aqui, passou batido, desculpa. Para onde que vão os votos? Pergunta de novo, por favor. Cássia, é isso mesmo, não tem que aceitar fraude de forma alguma, inclusive fraude de informação. É por isso que a gente está aqui, gente, vocês têm que valorizar a participação eleitoral de vocês. Porque enquanto nós estamos vendo num Brasil em que grandes autoridades a nível nacional dizem que a gente não tem nem o direito de fazer um questionamento, nós aqui no Paraná estamos tendo pleno acesso às informações disponíveis. Isso é de extrema valia, pessoal, a gente tem que valorizar isso. Sol, não coloca fora de ordem as minhas palavras. Eu falei do sossego mental. Não falei nesse sentido que você falou. Pessoal, cuidado para não pegar uma frase minha e ficar jogando aí no comentário completamente solto do que está sendo dito. Olha só, mais alguém que disse que não conseguiu votar. Então você deve procurar um advogado e diga que o advogado nos procure. A petição está pronta. Não tem custo nenhum. E eu garanto para vocês que esse pessoal não é todo do PT, gente, porque tem gente aqui do PSL. Esse daqui é o advogado do PSL, esse aqui é o juiz de direito. Aquele ali é o cara da Organização dos Estados Americanos. Esse daqui é a pessoa perita da Polícia Federal. Não são todos do PT, gente. Aliás, engraçado que o Dr. Rosinha até foi embora. Pessoas aqui de todo tipo e ordem. Dr. Sérgio Antônio Bernardinetti. Derson, eu já falo isso pra você. Tem muita especulação de falar, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. Não, mas isso é um argumento interessante, mas recente, que se baseia numa curva de probabilidade. É possível... Vai ter acesso ao código-fonte, Jorge. Há sempre uma probabilidade maior do primeiro... Obrigada, Márcia. Com base nessa curva, os votos lançados, eles fogem dessa curva de predição. Ok, só que essa curva de predição é para métodos espontâneos, não para métodos provocados, dinâmicos, como é no processo eleitoral, que é provocado. Campanha, a vontade. Então, essa metodologia matemática que é brilhante, que a gente tem, ela não se aplica para isso. Ela se aplica para processos naturais, basicamente. Então, na verdade, que não tem o que fazer. Você poderia pensar numa hipótese extremamente teórica e remota da fraude se envolvesse todo mundo, todas as pessoas. Mas o custo disso seria inviável, não vale a pena. É mais fácil comprar voto do que... Sim. Na verdade, sim, não é viável. Assim, essa simples conferência que nós fazemos hoje aqui, com software, assinatura do software, já mata praticamente todas as probabilidades. Digamos que a gente conseguisse interferir num voto sem alterar o software, né? Que é muito difícil, porque tem resguardo no... Ziza, sou obrigada a concordar com você. Isso seria tão custoso que não valeria a pena para fazer um volume de sessões eleitorais que existe. Sim. E lembrando aquela coisa, você podia explicar isso de novo? Porque eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu vou botar isso na minha rede social, que as pessoas têm essa fantasia de que o hardware não fica intacto com vocês. Gente, o Sérgio Moro não trabalha aqui. Mas a Polícia Federal está aqui. Essa última explicação que vocês deram da integridade do sistema. Começando por essa questão da tecnologia militar. Se é para falar só um pouquinho mais alto. Tá bom, vamos lá. Então, bom dia a todos mais uma vez. O meu nome é Sérgio Bernardinetti, eu sou juiz de Direito do Estado do Paraná. Eu sou o diretor de tecnologia da Associação dos Magistrados Brasileiros e da Associação dos Magistrados do Paraná. Estou aqui com o Rafael Politeigão, que é o chefe do nosso sistema de segurança de tecnologia do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que tem uma das maiores mentes do Brasil em termos de segurança e criptografia. Né?
Nós hoje, por exemplo, temos o nosso ProJude no Paraná, que nunca sofreu uma invasão na história. O grande responsável por toda a segurança do nosso sistema é o Rafael, e é um dos meus grandes mentores aí na área de tecnologia. O que nós temos aqui hoje, gente? Aqui nós temos o coração da urna, que é um computador, essencialmente, tá? Uma placa-mãe, um processador, uma BIOS, memória, os slots para os 2 cartões, né, que ficam salvos os dados que ela processa durante a votação. O grande diferencial que nós temos aqui, fora o fato de ser um projeto da Justiça Eleitoral, não existe isso de urna venezuelana, essas bobagens que a gente vê, tá? A fabricante é a Diebold, que é uma empresa norte-americana, certo? É a fabricante que venceu a licitação na época, e até hoje é a que fabrica. E é um projeto todo do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, proprietário, não pode ser comercializado, não pode ser cedido. Depois eu falo sobre o voto impresso, gente, depois eu explico isso. Por que só o Brasil? Não é só o Brasil, tem mais de 40 países. A Suíça usa um modelo muito similar ao nosso, o Canadá usa um modelo muito similar ao nosso. Tá? O que é o diferencial? Quando nós falamos em computador, a gente pensa, computador, o que você disser para ele fazer, ele faz. Bom, nós temos 2 grandes diferenciais. O primeiro deles é que a maioria dos equipamentos que nós temos, esses smartphones que vocês estão segurando, trabalham em chamado caráter secundário, que é o que, por uma regra do FCC norte-americano, que é o Federal Communications Commission, existem regras para tratar de interferências entre dispositivos. Todo dispositivo que trabalha em caráter secundário, ele é obrigado a não causar nenhuma interferência em outros, mas ao mesmo tempo aceitar todo tipo de interferência, ainda que ele cause mau funcionamento. Tem uma série de justificativas para essa regra. Não, ele acabou de dizer que tem 40 países que usam urna eletrônica, inclusive Canadá e Suíça. Exatamente igual a dispositivos militares, que não aceitam esse tipo de interferência. Pode-se dizer que é uma tecnologia militar. Não aceita nenhum tipo de interferência sem que cause um comprometimento total que vai invalidar. Vai dizer, ó, isso aqui estragou, não foi modificado, acabou, não há como sofrer essa interferência. E trazendo aqui para um plano mais palpável, mais realista, a gente pensa, em um computador eu ligo aqui na porta USB, eu ligo aqui no bus direto, alguma coisa, um pendrive malicioso. Eu explico sobre a EA, Fábio, assim que der tempo. O firmware da BIOS, e então trazer algum tipo de modificação, trazer algum tipo de comprometimento. Aí nós entramos nesse sujeito aqui. Aqui dentro tem um chip bloqueado chamado MSD, Micro Security Device. É um chip de segurança que blinda a placa de circuito. Ele é bloqueado, isso aqui é uma espécie de resina justamente para ele ficar indetectável. Não há como alguém de fora, sem destruir, saber sequer o que tem aqui dentro. Claro que tem um projeto, etc. Mas a questão é, você não consegue ultrapassar isso daqui de forma mecânica, sem causar uma destruição que vai ser detectada facilmente. Isso aqui nem trilha tem atrás, ó. Não há trilha visível, isso aqui fica interno. Ninguém consegue acessar esse cidadão aqui sem causar algum tipo de violação que vai ser detectada muito facilmente. E o que isso aqui faz? E por que isso é tão importante? Esse dispositivo não permite a conexão de nenhum dispositivo a esse sistema que não seja certificado certificado e criptografado pela Justiça Eleitoral. Assinado pela Justiça Eleitoral, Polícia Federal, Ministério Público Eleitoral, de uma forma que não importa o que você conecte aqui. Se não for autenticado pela Justiça Eleitoral, ele nem acessa a memória e nem acessa o processador. Ele para no dispositivo de segurança. Então, esse argumento, não, mas eu posso modificar, usar um pendrive malicioso, acessar o firmware. Não, não pode. Ele vai simplesmente parar aqui, vai gerar um log disso, vai estar registrado ali, ó, alguém tentou me violar, e se conseguir, por alguma forma, forçada, ele já vai avisar, o sistema está comprometido, a partir de agora eu não valho mais nada. Então, e aqui nós vou perguntar sobre a Suíça, quem falou aí. Fora as inúmeras outras barreiras de software criadas por todo o sistema, que é uma distribuição específica de Linux, o software todo desenvolvido pela Justiça Eleitoral.
Isso aqui é indevassável. Nós temos que perder esse complexo de vira-lata, de achar que porque é brasileiro é ruim. Não é. O que nós temos aqui é o melhor e mais eficiente sistema eletrônico de votação do planeta. De muito longe. Talvez porque precisemos realmente de algo de tamanho. Vamos descobrir a história do 13. E que certamente não custou barato, né? Custou muito suor dos impostos e tem que ser valorizado. Isso aqui, gente, é indevassável. É impossível você criar qualquer tipo de violação nisso daqui sem se pensar em uma teoria da conspiração que envolveria dezenas de milhares de pessoas, o que obviamente não é possível. Então eu reafirmo aqui em nome de todos os magistrados brasileiros, da Associação dos Magistrados do Brasil, da Associação dos Magistrados Brasileiros, a nossa plena confiança no nosso sistema eleitoral, nossa confiança em nossos juízes eleitorais, em nossa equipe técnica do TSE, dos TREs, de cada zona eleitoral, de cada junta eleitoral, que o brasileiro pode ter certeza que, para bem e para mal, o resultado das urnas vai ser o resultado da vontade popular. Se o resultado não for agradável, infelizmente a culpa é nossa como eleitores, não como técnicos, não como representantes da justiça eleitoral. Então, você já confirma a afirmação de que a Suíça também usa voto eletrônico? Sim, o pessoal está perguntando aqui. É extremamente parecido com o nosso. Tá, pessoal, então quem perguntou, o Sérgio está confirmando aqui, ele é bom nisso. Vários países aí que nós temos extremamente desenvolvidos, né, usam um sistema muito parecido com o nosso. Não é o nosso é nosso. Ele nunca foi oferecido a ninguém, ele nunca foi cedido a ninguém, ele é só nosso. Né? Então, é um projeto proprietário nosso que todo ano é divulgado por lei, no site e presencialmente no TSE. Os programas têm código-fonte aberto para qualquer técnico examinar, apenas por regras eleitorais, 6 meses antes do pleito eles são bloqueados, lacrados, assinados digitalmente, ninguém mais pode mexer. Né? Isso é muito importante para esclarecer. Os códigos-fontes são liberados para os partidos, para os técnicos, 6 meses, até 6 meses antes. Até, salvo aqui, 6 meses antes do pleito. Então, isso fica disponibilizado na Justiça Eleitoral para qualquer técnico. Isso, qualquer pessoa com 1/10 da formação do Rafael aqui conseguiria analisar. Claro, é um código longo, leva algumas semanas para você fazer uma análise. E se houvesse qualquer espécie de qualquer código malicioso, seria detectado com muita facilidade. Né? Então, aqui nós falamos só de hardware e um pouquinho de software. Aí você soma a tudo isso que eu falei, você soma uma urna que não tem nenhum tipo de conexão de rede. Não tem porta LAN para caminho, não tem Bluetooth, não tem Wi-Fi, não tem RF, radiofrequência, não existe. A comunicação delas são os 2 cartões de memória internos e o cartão de votação. Apenas isso. Pelo lacre físico do gabinete, assinado pelo juiz eleitoral, assinado pelo promotor eleitoral. Pessoal, eu vou falar disso, vocês estão falando com o técnico, porque aqui é a opinião nua e crua do TSE, do TRE, perdão. Quem pode falar isso pra gente? O nosso técnico. Partidos políticos, candidatos, tudo mais, né? E aí, depois de tudo isso, a gente ainda sabe que a urna, sem nenhuma conexão, conclui o processo de votação e emite o boletim de urna, que diz exatamente quantos votos tem dentro dela. E posteriormente é feita a transmissão pro TSE ou TRE, dependendo do tipo de eleição, também criptografada por VPN, rede interna, não é uma coisa aberta para a internet, é como se fosse uma conexão ponto a ponto, né? Também possível de ser devassado naquele período de 1 milésimo de segundo, né? Virtualmente possível, e que ainda se houvesse ainda uma desconfiança do software, o software é malicioso. Muito bem, tem a votação paralela, que é o que vai ser feito aqui. É simulado uma votação real, que para a urna não faz diferença nenhuma, ela não tem essa inteligência para saber que é um teste. Ela é tirada da mesa do colégio onde estaria sendo feita a votação, um sorteio na bolinha, são sorteadas 2 ou 3, dependendo da eleição. Elas são lacradas, transportadas pela Polícia Federal até aqui a sede do TRE ou do TSE, onde é simulada uma votação. Pessoal, a história da babação de ovo, eu digo para vocês o seguinte, porque eles são do TRE, nós estamos ouvindo a opinião oficial, não do técnico nosso, não é o perito falando. Nunca aconteceu, nem perto disso. Houve casos em que houve dúvida, aí foi ver no vídeo, a pessoa tinha digitado errado. Certo? Então, é um sistema realmente... Exato, usam urna eletrônica no mesmo código. É algo digno de aplausos para os nossos técnicos do TSE, que a gente há mais de 10 anos pensa 10 anos à frente.
que hoje se pensa, talvez poderia ser feita uma fraude de tal forma, isso já foi pensado 10 anos atrás. E já tem 3 medidas de segurança no mínimo para evitar. Então, a equipe técnica do TSE, a equipe técnica dos TRS, infelizmente está sendo vítima de uma grave injustiça. Não estou nem falando dos magistrados, como eu, do Ministério Público, da polícia, falando até da equipe técnica, que a gente que não tem partido, que não tem compromisso com ninguém, tem compromisso com a técnica, tem compromisso com entregar para o cidadão um sistema seguro. E nós não podemos cometer essa injustiça, continuar sofrendo esse complexo de vira-lata. Claro, temos que ser vigilantes, somos cidadãos, vamos ser vigilantes com a nossa justiça eleitoral, claro. Mas... Pessoal, eu vou levar vocês agora lá para nossa urna, porque a gente está ficando preocupada agora da gente voltar para o... Preocupada lá com as urnas, foi registrado lá. Então tá bom. Então, pessoal, é o seguinte, enquanto nós estávamos com o Dr. Sérgio, as nossas urnas aqui foram filmadas no outro vídeo para os nossos clientes. As nossas urnas continuam lacradas ainda, né? Viu, gente? Ainda está lacradinho, então ninguém perdeu nada. A 292 e a 114 aqui continuam intactas. O pessoal aqui está tirando a foto. Gente, eu vou agora conversar um pouquinho com vocês sobre as perguntas que vocês nos fizeram, ok? Vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Então é o seguinte, tá ruimzinho aqui, eu vou fazer assim pra gente ficar de olho aqui nas urnas. Então, pessoal, é o seguinte, quem estava falando até agora, Dr. Sérgio Antônio Bernardinetti, conheci ele já dos tempos de faculdade, ele é juiz de direito atualmente, já foi advogado, e ele sempre, desde o tempo de faculdade, foi muito ligado com as questões eletrônicas. Então, o que eu posso dizer pra vocês é assim, pelo menos de todos os juízes que tem nesse lugar, você pode até não concordar com a opinião do Dr. Sérgio, mas pelo menos ele é uma pessoa que domina a ideia tecnológica, ok, gente? Porque ele é uma pessoa preparada. A gente pode até não concordar com as ideias dele, mas a gente tem que lembrar que ele está falando em nome do sistema, do TRE. E nós não. Nós, eleitores, estamos aqui perguntando do zero o que está acontecendo. Nós estamos perguntando assim, houve fraude? Houve erro? Tem defeito? Por que diabo eu tentei votar no Bolsonaro e saiu o número do PT? O pessoal me fez essas perguntas aí, eu tive que segurar, gente, para que tivesse uma boa qualidade da filmagem do Dr. Sérgio. Mas vejam bem, pessoal, teve relato sim de gente que disse assim, apertei 1, saiu 13, apertei 1, saiu 17. Teve gente que relatou que apertou 17, não deu o confirma no final para presidente. Esse foi o caso dos nossos clientes tiveram esse problema. Eles apertavam 17 do presidente, a urna encerrou, finalizou e não deu o confirma antes. Pessoal, nós temos feito muitas lives, esses assuntos já foram abordados, a gente já deu inclusive orientação de como conferir se o seu voto caiu ou não dentro da urna. Mas eu vou falar de novo com vocês. Só deixa eu confirmar que a gente não está atrapalhando aqui, não mesmo. Então tá bom, a gente não quer atrapalhar a auditoria, né? Deus me livre. Pessoal, esse tipo de erro, de defeito, já foi confirmado pelo TRE que pode ter acontecido, ok? Nós temos que ter aquela perspectiva de maratona, nós estamos numa maratona por aqui. Então nós vamos ter que dia após dia, minuto a minuto, cumprir as etapas. Primeira etapa já foi cumprida, sim, pode haver erro. Deixa eu tirar um cabelinho aqui, gente, desculpa. Pode ter havido erro, pode ter havido defeito nas urnas. Ponto. Número 2, se tiver um erro endêmico, a gente vai saber que foi um problema que afetou a eleição inteira. 3, o presidente da OAB, ele diz que ele está aqui para comprovar que não houve fraude. Eu estou aqui, os nossos peritos também, para saber o que foi que aconteceu. Tá, as nossas visões de mundo são diferentes. Mas, de qualquer maneira, ele assumiu um compromisso com vocês, eleitores, que é a OAB Paraná, se localizar o indício de uma única fraude. Ele vai dar o parar tudo na eleição e vai entrar com a representação imediatamente. Próximo assunto. Pessoal do céu, eu tô com 15% de bateria, então eu vou encerrar isso aqui com vocês, nós vamos ter que reiniciar a live depois, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, voltando para o que a gente estava falando.
O grande desconforto, que na minha opinião foi o maior de todos, foi ver grandes autoridades a nível nacional dizendo que vão mandar prender quem pergunta se teve fraude na eleição. Hashtag, o direito é todo seu de perguntar o que aconteceu com o seu voto. A liberdade de expressão pode até não ser para disseminar fake news, mas você não sabe se é fake news, eleitor. E essa é a questão. Você, eleitor, está querendo saber simplesmente o que foi que aconteceu. Ok? Aqui no Paraná não houve tratar o eleitor como fake news. Por quê? Peraí, gente. Fizeram a clonagem das flechas. Vou devolver vocês. Tá? Então elas representam exatamente o que estava nas cartas de memória originais. Então a gente vai ligar aqui e vai fazer toda a auditoria dos clones, como foi definido ontem. Depois eu vou remontar outro. Eu tô com 15% de bateria. Eu tenho aqui dentro. Minha bolsa. Pessoal, só terminando o que eu estava dizendo, o tribunal... Ai, obrigada, tem tomada aí. Pessoal, então só finalizando o que eu estava dizendo para vocês, o Tribunal Regional Eleitoral não tratou nenhum eleitor como fake news. Aqui o eleitor tem direito de fazer suas perguntas, tanto que vocês estão vendo transparência e acesso. Nós só temos a agradecer. Se nos outros estados da federação isso não aconteceu, eleitor exige seus direitos. Pessoal, eu vou ter que localizar agora uma tomada para o nosso celular. E finalizando aqui com vocês, PKZ Advogados Associados, nós somos o único escritório do Paraná que está representando eleitores e não partidos políticos nesse momento. Das 6 urnas Paraná, 2 são do nosso escritório, eleitores por nós representados. Pessoal, vou tentar localizar agora uma tomadinha, senão nós vamos perder o acesso. Nessa hora a gente vai ficar sentado. Ok. Tá bom. Ok. Cada diferente. Por isso que existem as cores. Ok, e as datas? Ok. Aqui, vamos ver o operador só para você firmar, então. Exatamente, Cássia. Eleitor não é fake news. A gente só está perguntando o que foi que aconteceu. E a gente tem todo o direito de perguntar isso. Não se sintam intimidados por autoridades que tenham dito o inverso, isso não está certo. Fake news é você filmar teu voto e ficar fingindo que deu uma coisa ou outra. Fake news é ficar forjando provas fajutas. Mas perguntar o que aconteceu e se sentir inseguro não é fake news. Você tem todo o direito de saber isso. Então agora, finalizando o processo de fechar as urnas, nós vamos iniciar a votação. Gente, só um minutinho, eu vou ter que fechar aqui a tomada com vocês. Obrigada. Tô vendo. Isso que o meu cabo é o maior de todos, hein? Pessoal, eu espero que a bateria aguente o suficiente para isso, senão eu vou tentar, desde já, tentar entrar com mais um celular aqui para poder passar para vocês.
Pessoal, já fiquem com o endereço, hashtag lute como uma garota direita. Se alguma coisa acontecer aqui, talvez a gente tenha que entrar por lá. Oi, Adriana Ribeiro. Cristiana, nós temos de tudo, mas foi tudo pro espaço aqui, querida. Sabe quando tudo já acabou? Tá sendo muito desgaste de bateria aqui pra gente conseguir fazer esse trabalho desde 7 horas da manhã. Me dá a impressão que por lá a gente não conseguir ler, passa muito rápido. Sim, Cláudia, então vamos lá. 800 para mais eleitores, aproximadamente 800 eleitores registraram um boletim de ocorrência e ata do TRE reclamando defeitos nas urnas. Eu insisto com vocês que aqui no Paraná, o eleitor na prática não está sendo tratado como fake news, porque todo mundo que reclama tem direito a ter a sua urna substituída. A média de substituição anual por pleito das urnas no Paraná é de 0,4% por defeito. Esse ano foi de 2,25%. Tem contingente para substituição, todo mundo que reclama pode ter a sua urna substituída. Então, gente, não é verdade que você não tem esse direito, ok? Aí sobre as urnas que estão aqui, sim, foram urnas que estão comprovadamente com algum tipo de reclamação, porque tem boletim de ocorrência ou ata eleitoral. Nos processos judiciais relacionados a elas, tem descrito cada um dos defeitos que cada uma delas apresentou. No nosso caso, nosso escritório, eu já mostrei as nossas urnas ali para vocês. O que eu posso dizer é o seguinte, nas nossas a gente registrou especificamente o problema de clicar 17 para presidente, e daí sem dar o confirma já foi para o fim. Vamos lá, gente. Então, pessoal, mesmo a programação também vai ser periciada, o pendrive, tudinho. E não só pela polícia. A Polícia Federal está aqui para garantir que... A Polícia Federal a gente confia neles, eles estão aqui. Mas os peritos estão também pelos partidos e pelos eleitores. Pois é, o pessoal está dizendo aqui, Bolsonaro jogando no primeiro turno. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, com fraude ou sem fraude, excesso de erro pode levar a isso. Era isso que eu estava contando para vocês quando a gente teve que voltar para cá. Pessoal, mais tarde, à noite, eu vou fazer uma live dando as dicas de como resolver. Nós vamos falar do que aconteceu e vamos dar as dicas de como resolver no dia do segundo turno. Em primeiro lugar, eu concordo com os eleitores que estão aqui assistindo, que escreveram o seguinte, só da gente estar aqui nesse nível de fiscalização, se teve alguma coisa maliciosa, eu concordo com vocês. Eles vão pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa no segundo turno, isso eu garanto. Tenho certeza disso, da mesma maneira como começaram a pensar 2 vezes quando a gente foi para as ruas, quando a gente pediu impeachment. Então, por isso que eu digo, nós não estamos aqui para comprovar ou descomprovar a fraude, a gente veio aqui saber o que aconteceu. Nós temos que ter lisura naquilo que a gente faz. Porque se a gente já chegar com uma ideia pré-concebida, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Segundo lugar, os eleitores que registraram o problema daquele do fim e do confirma. A dica é a seguinte, mesmo dando o problema de fim e confirma, você pode saber se o seu voto entrou, porque isso na hora. Desculpa, o pessoal está puxado aqui. Porque é o seguinte, se der problema lá na hora, você vai dizer o seguinte... Antes de entrar, já pergunte. Vocês vão perguntar assim, eu sou o número qual da tua votação? Porque na maquininha do mesário diz assim, 29º, 30º. Aí você vai fazer essa pergunta, você vai saber que você é o 29º a votar, por exemplo. E daí você foi lá, teve problema? Você volta e pergunta assim, quantos votos estão registrando a sua maquininha? Se continua no mesmo número que você entrou, é fácil, não votou. E daí você tem direito de votar de novo e de ter o seu problema solucionado, você não vai sair de lá sem votar. Ei, doutora Alexandre, aí, bom, hein? Gente, eu não sei quem aí está pedindo anulação da eleição, mas eu penso o seguinte, me parece que isso é mais do interesse do governo atual anular a eleição do que nosso.
Nós que estamos na resistência, não me parece ser uma boa ideia isso. Alguém podia ir buscá-la no carro antes que chova muito. Pessoal, hackers, o que está sendo muito dito para nós é que não pode ser invadido por hacker porque não existe acesso à internet. Então, não na hora, pelo menos, ok? Nesse momento, os advogados lá estão vendo o boletim de urna, estão vendo a emissão da 0ª para garantir os resultados. Né? Responsabilidade civil de derrubar a câmera do colar. Deixa eu colar aqui, gente, pra gente não morrer de fome. Pessoal, vocês perguntaram sobre a questão da OEA. Ok, eu sei que muitos de nós temos algum receio quando se fala em ONU, OEA e etc. Sérgio, você pode acessar por aqui, nós temos outras 2 páginas, o Direito é Tudo Seu, facebook.com e facebook.com/lute como uma garota direita. Está tendo lançamento dessa página. Então, pessoal, obrigada. Tem um chocolate aqui, gente, ó. Agradecendo a minha santa mãezinha que mandou o piquenique aqui. Pessoal, então é o seguinte. A pessoa perguntou da OEA. Tem como garantir a lisura da OEA? Não sei. Eu, pessoalmente, não confio, sendo sincera. Não tenho nada contra esse senhor que está aqui. Foi super educado com a gente, super simpático. Mas se a OEA está ideologicamente, desculpem, alinhada, a gente não tem como saber. Vocês sabem que quando eu desconfio, eu falo. Quando não desconfio, também eu falo. Independente de vocês concordarem comigo ou não. E estou dizendo para vocês, ONU, OEA, todo esse povo me dá medo. Porque eles são bastante alinhados com ideias globalistas, com ideias esquerdopatas. Eu tenho preocupação séria. O que não me deixa preocupada é porque tem Polícia Federal aqui. Isso me deixa mais segura. A gente não precisa ficar 100% seguro, mas pode ficar mais seguro. O pessoal perguntou assim, advogado do PT, vocês estão vendo aquele rapazinho ali andando, que eu estou filmando ele de costas, andandinho ali, está indo para perto das urnas? Está falando ali com outra moça, esse é o perito designado do Partido dos Trabalhadores. Rosângela, sou obrigada a concordar com você. Nós temos que saber sim o que está acontecendo, saber a dimensão dos erros das urnas, etc. Mas eu concordo com você. O interesse de anular a eleição hoje não é de quem vota no Bolsonaro. É o interesse petista. Anular a eleição, vocês podem saber, é petista mal intencionado. Ou então, se não é petista, é esquerdopata, gente, porque é o povo do outro lado. Eu estou aqui isenta, querendo saber o que foi que aconteceu. Não estou dizendo que houve fraude, estou aqui pelo direito de expressão e de saber. O direito da informação. Mas todo mundo sabe em quem a gente vota. Meu perfil diz claramente isso. Eu não sou uma pessoa isentona. Não tenho necessidade nenhuma de fazer isso. E concordo com vocês. Não me parece inteligente a anulação da eleição. Anular a eleição só ajuda o PT. Sim, Valentim, tem técnicos independentes, sim. Independente, vou dizer assim, seria cara que não foi contratado por ninguém. O independente, nesse caso, seria a OEA, que daí a gente já falou sobre isso, e tem também a Polícia Federal. E como eu digo para vocês, a OEA, não vou entrar mais no assunto que a gente já conversou, mas a Polícia Federal, se não fosse a Polícia Federal, a gente não teria se nós não tivéssemos a Polícia Federal, nós não teríamos hoje a Lava Jato. As pessoas estão ligando as urnas.
quem que disse alguma coisa, questão mesmo não tendo acesso? Ai, pessoal, eu queria ler tudo que vocês dizem e não dá tempo. Isabel, concordo. Eu concordo com você que pode ter havido realmente uma coisa maliciosa, a gente não sabe. Só que assim, gente, de qualquer maneira o homem chegou no segundo turno. E nós temos que saber o resultado dessa eleição. Pessoal, qual seria a minha posição hoje? Estou falando mais como ativista política, mas também falando como advogada. Nós temos que entender o seguinte: nós estamos hoje aqui para entender melhor o sistema, para ver como eles demonstram as coisas, o que acontece e o que não acontece. Segundo turno, eu já imagino que vai ter um cuidado redobrado. Mas para o pessoal que tem medo de fraude, vocês acham mesmo que vai acontecer tudo igualzinho no segundo turno? Claro que não, não é por aí. Aliás, eu acho que assim, o que assustou a gente é que todo mundo tinha medo que houvesse fraude no segundo turno e de repente o primeiro turno está tendo uma bagunça sem precedentes. Como disse o presidente da OAB, nós estamos fazendo exumação de cadáver de urna aqui. E tem 2 cadáveres ali que são de eleitores nossos. Mas, pessoal, Matheus, então, também não ficamos sabendo de nenhum caso, eu não fiquei como advogada, sabendo de nenhum caso registrado de eleitor petista que tenha reclamado da urna. Tudo isso gera desconfiança, sim, evidente. Houve fake news, houve fake news. Olha lá. Vou perguntar do 555. Roberto Carlos, já fiz isso, a bolsa está aqui do lado. É que está todo mundo na frente, a gente não está tendo acesso exatamente à imagem das coisas. A gente não está tendo aqui visibilidade mais. O EA está ali. Quem está do lado do EA é a Polícia Federal, mas nós perdemos a visibilidade agora. Estamos sem visibilidade aqui, nenhuma. Vocês estão vendo passar ali o link, que é o código. Tá. Está com a equipe de apoio, né? Posso tentar fazer uma observação? Estamos falando.
Ainda tem um estado da votação, já no meio da votação, encerrada. Eu posso ter acesso a outra vai ter. Você vê que a impressão de hash agora. E hashes aqui no estágio, justamente os arquivos foram lacrados lá em Brasília, na cerimônia. Os arquivos dinâmicos são os arquivos de dados, a gente poderia ficar imprimindo o hash para fazer comparações antes e depois, mas não faz parte dos procedimentos. Nesse momento, só está listando os arquivos da qualidade e calculando o hash aqui. O hash calculado toda vez. Para disparar a geração agora, ele vai calcular o hash aqui. Então vamos lá, vamos deixar aqui as duas, pode ser simulado adequado.